falando sobre humor. Uma passagem interessante que encontramos no Talmud, Tratado Psachim 117b, nos conta que o sábio Rabba, que era um grande mestre, tinha discípulos, ensinava eles Torá, e ele dava aulas. Ele tinha um costume interessante e curioso. Nos conta o Talmud, Rabba, antes de iniciar a sua aula, quando os alunos já estavam reunidos e já estavam esperando para escutar dele os ensinamentos de Torá, mas antes dele iniciar a aula propriamente dita, antes de começar a transmitir as palavras de Torá, ele contava uma piada. Amar milta de bdichuta. Ele dizia alguma coisa engraçada, uma coisa humorística, e de fato os alunos que também eram sábios, ao escutar essa piada, eles de fato riam, enfim, se divertiam, era engraçado, etc. O Bassof, depois somente da piada, ele então cambiava de feição, mudava, fazia um switch, mudava de postura, de atitude, e achav beimá bafachad balachai. Então ele, com reverência, com temor a Deus, inspirado assim com uma seriedade, ele iniciava os seus ensinamentos de Torá e lecionava a halachá, a lei da Torá, a lei judaica. De qualquer forma, o Talmud nos traz isso para nos ensinar que quando a pessoa está alegre, feliz, isso abre a sua mente. Então, não é que o sábio Rabba, ele gostava de contar piadas, ou sabe, por que ele tinha esse hábito? Será que era uma mania? Todo dia ele precisava contar uma piada? Se diz que ele queria que os seus ensinamentos fossem captados e assimilados pelos alunos. E para isso ele sentia que precisava primeiro abrir a cabeça deles, abrir a mente, alargar os seus horizontes. E isso acontece quando uma pessoa está alegre e feliz, então a sua mente está mais aberta para poder captar e interiorizar todos os ensinamentos. Então, uma vez que Bdichut Adat se fala que essa alegria abria a mente dos alunos e tornava-os mais habilitados a poderem captar os ensinamentos, por isso o Rabba fazia questão todos os dias, por mais que nós vemos que a postura dele durante a aula em si, quando ele transmitia palavras de Torá, então ele fazia isso com muita seriedade, com muita reverência, conforme diz a frase na sequência no Talmud, Patach beimava fachad, com temor, como se ele estivesse diante de Deus transmitindo essas palavras, que são palavras divinas, mas antes disso não era só uma questão de quebrar o gelo ou de abrir o expediente, não, ele tinha uma intenção nisso. Ele começava com uma piada, com um toque humorístico, e de fato isso agradava no sentido de fazer os alunos rirem, isso deixava-os mais leves, animados, abria suas mentes, e então Rabba sentia que eles estavam propensos a captar os ensinamentos, e apenas então ele começava a sua aula, começava a transmitir aquilo que ele tinha preparado para aquele dia.